a gente vai falar sobre grupo alquila e aí identificação da cadeia principal. O mais importante é a gente fechar o conteúdo de grupo alquila, porque é ele que dá as nomenclaturas das ramificações. Aí depois disso, eu não sei o que a gente vai falar, mas provavelmente eu vou falar de propriedades dos alcanos, alcenos, alcídios, ou fazer a nomenclatura total. Eu sei que essas duas aulas elas são as próximas. Esse assunto cai na avaliação. Grupo alquila cai na avaliação. Bom, bora lá. Então aqui, grupo alquila. Bom, para começar, bora para a nossa definiçãozinha simples, né? Basicamente são as estruturas. É a estrutura resultante da remoção de um átomo de carbono, ou átomo de hidrogênio, de um alcano, né? Lembrando que alcano nada mais é do que aqueles componentes que fazem ligações simples, né? São moléculas saturadas, tá? Pronto. Então, basicamente, como é que a gente organiza esses bichinhos? Olha, cada hidrocarboneto ele pode gerar uma espécie de alcano. De forma geral, a gente vai ter o simples e tem alguns casos de alcano que a gente vai precisar prestar bastante atenção, que é em relação à diferença de nomenclatura, certo? Então, para os hidrocarbonetos simples, que é o primeiro que a gente vai falar. Bom, a gente tem o metano, que a gente já estudou, que é o CH4, certo? Isso aqui é um metano. Um alcano, o que é que vai ter no alcano em relação ao metano? Eu vou pegar um desses hidrocarbonetos, um desses hidrogênios, e ele será literalmente removido da fórmula. Vou pegar esse daqui, ó. Eu removi da fórmula e eu vou ter aqui, ó, um elétron solto. Esse elétron solto vai produzir o que nós chamamos de radical. Esse radical vai ser um elemento que tem uma capacidade de se ligar a outras moléculas, tá? Então, botei alcano, mas na verdade vou botar grupo alquila aqui. Grupo alquila. Ele vai ter a capacidade de se ligar a outros componentes, formando o que nós chamamos de uma ramificação, certo? E aí o nosso objetivo é basicamente mostrar para vocês como é que são feitos, como é que são nomenclaturados esses grupos alcanos. Aqui o hidrocarboneto nós chamamos que isso aqui é o metano, né? É met porque só tem um carbono. O an, que é ligações simples, mas no caso, como não tem ligações, a gente usa o an. E o que é um hidrocarboneto. Quando a gente retira o hidrogênio e ele forma um radical, nós adicionamos apenas o número de carbono e o prefixo "-il". Então aqui vai ser o met, porque só tem um carbono, e o prefixo "-il". Ele vira o que nós chamamos de metil, tá? E vai funcionar com os outros. Aqui, por exemplo, nós vamos ter 2 carbonos ligado com hidrogênios. 2 carbonos, aqui é um etano. Quando a gente pega esse composto aqui e temos o seu paralelo, nesse paralelo simplesmente a gente remove um hidrogênio, aqui a gente vai ter um radical. Esse daqui nós vamos chamar de 2 carbonos, né? Et. E o prefixo "-il", etil. Então, toda vez que a gente tiver um hidrocarboneto que foi retirado o hidrogênio do carbono primário e ele formar um novo carbono, nós chamaremos esse carbono sempre com o prefixo "-il". Temos outros exemplos. Então, aqui etano, etil. Para fazer agora um propano aqui, ó. Tá? Esse aqui eu vou até fazer diferente, ó. CH3, CH2, CH3, né? Eu fiz ele um pouquinho ramificado, enxuto, puxei os hidrogênios para próximo do carbono. Met, et, prop, isso aqui é um propano. Para fazer para cá, eu vou só dar uma mexidinha para a gente verificar o que nós estamos falando. O de cá, eu posso ter isso daqui, ó. Aí o de cá, eu vou botar os carbonos para a gente representar.
e vou puxar a minha ramificação. Aí, esse de cá, propil. Só que quando a gente fala do propil, a gente pode ter uma variação do propil, certo? Qual seria essa variação? Aqui nós temos o radical aqui, o hidrogênio, que sai do carbono primário. Só que ele pode sair do carbono secundário, que é esse de cá. E aí ele pode formar a seguinte estrutura aqui, ó. CH3, CH, CH3, e aqui, ó, o espaço livre para fazer ligação. Ou seja, ele entrou nos carbonos secundário, tá? Como ele entrou no carbono que nós chamamos de carbono secundário, a sua nomenclatura vai, a partir de agora, prescindir o sec. Então ele vai ser sec propil, tá? Esse sec propil tem um outro nome que a gente vai falar dos casos específicos, que nós chamamos de isopropil. Tá? Você pode botar com hífen ou sem hífen, pode botar junto também. Então, bora lá. Fiquem atentos que a gente vai falar, viu, sobre isso daqui, ó. Esse iso é uma característica que você vai ver em diversas outras compostos. Mas, a princípio, a gente precisa só saber que ele existe. A gente vai falar, assim que eu terminar de falar do butano, a gente fala deles. Bora exemplo do butano agora. Butano. Met, et, prop, but. Butano. Tá? O butano, aqui, ele já pode ter algumas variações dele. Porque o butano tem 4 carbonos. E nessas variações, ele pode receber diversos nomes. O nome comum, primeiro que a gente vai falar, além do butil. Né? O butil nada mais é do que o composto com um carbono primário solto. Aí, aqui, ó. Eu faço aqui assim porque esse aqui é o carbono primário, né? Aí temos o radical aqui. Eu posso chamar isso aqui de butil. Certo? E aí eu tenho as variações do butil. Eu posso ter um sec-butil, que é quando a ramificação está ligada no carbono secundário. Então temos aqui, ó. Vendo aqui? Esse carbono é um carbono secundário. A ramificação vai vir daqui. Então, a partir disso daqui, isso aqui vai ser um sec-butil. Tá? E a gente pode ter também uma outra variação do sec-butil, que é o terc-butil. Tá? É uma variação mais difícil de ver, mas é bom a gente conhecer. Essa daqui, ó. CH3, C, CH3, CH3. A ramificação, ela vem aqui, ó. Esse carbono é um carbono terciário. Então o nome dele vai ser o terc do 3. Terc-butil. Bom, gente, vocês perceberam essas variações que existem? Sempre com prefixo il no final. Metil, etil, propil. Aí o propil, se tiver no carbono secundário, a gente pode chamar de sec-propil ou isopropil. Aí temos também o butil, que já vai ficando mais complexo. Aí temos o sec-butil, o terc-butil. A partir do butano, a gente pode ter outros tercs e outros secs. Né? A partir do propano tem os secs. A partir do butano tem os tercs-butis, tercs-pentil, terc alguma coisa. Tá bom? Vai ter sempre essa estruturazinha clássica de formulação. Tá? Só que aí, além disso de cá, a gente vai começar a ver alguns nomes específicos, alguns prefixos que nós chamamos de prefixos, que eu vou chamar de prefixos específicos. O primeiro prefixo que a gente já está falando é o prefixo, ou sufixo, né? O prefixo, na verdade, desculpa. Prefixo iso. Tá? Por que o prefixo iso? O prefixo iso, ele vai vir com uma característica bem curiosa. Sempre que você tiver o prefixo iso, é que você consegue fazer um Y com as ligações carbônicas, tá? Então, observe isso daqui, ó. Observe esse elemento aqui.
Eu fiz esse grandão, os outros eu vou fazer menor. Fazer um outro aqui. E vou fazer mais um. Eu vou até copiar, né? Porque eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar para cá. E aí eu acrescento mais um CH2. Observa isso daqui, ó. Todos eles estão tendo uma ligação sempre nesse carbono primário aqui. Por nomenclatura, formou o Y. Olha o Y aqui, ó. Formou o Y. Claro que eu não botei o Y assim, eu botei ele meio que assim para a gente poder visualizar como ficaria na equação. Isso daqui, então, prefixo iso. E aqui, 1, 2, 3, met, et, propio. Aqui, ó, o iso aqui, ó. Iso. Tem 4, met, et, prop, but. Iso, butil. Daqui, ó, o iso 3, 4, 5. Então aqui é um iso pentil. E aqui 3, 4, 5, 6. Iso hexil. É de 6. Do hex. Tá bom? Então esse é o primeiro prefixo que a gente precisa lembrar como ele acontece. Prefixo iso. Pode falar. Ô professor, o senhor vai disponibilizar esse material pra gente? Como sempre faço. Lá no Classroom. Tá? Ok. Então vocês estão vendo como é que funciona aqui, né? Olha como é que formam os prefixos. Eles sempre formam um Y. Sempre formam um Y. As perninhas de cima do Y e aqui puxando. É claro que isso aqui é uma representação que a gente está fazendo. Tá? Uma representação química que a gente está fazendo, uma representação com os dados para poder visualizar. Um outro prefixo importante para a gente também conhecer, não é muito utilizado, mas eu gosto de trazer, é o prefixo nel. O prefixo nel, ele também é utilizado. Então, o prefixo nel é quando ele forma uma cruz. E essa cruz, ele começa a partir de 5 carbonos. Tá? Então, eu vou fazer apenas o prefixo básico para a gente entender. Como é que seria isso daqui? Geralmente, ele é diferente do terc-butil, porque o terc-butil ele faz ligação com carbono terciário. Esse não faz ligação com carbono terciário. Então, o prefixo nel seria isso aqui, ó. CH3, CH3, CH3. Aí tem o CH2 e aqui, ó, prefixo. Percebeu que fez uma cruz? Então, isso daqui, o prefixo desse tipo de ramificação é o prefixo nel. Tá? E aí, quantos carbonos? Tem 5 carbonos, nel, pentil. Tá, gente? É sempre assim, ó, 5 carbonos, formou aqui, ó, formou uma cruzinha, desceu para cá, nel, pentil. O que a galera confunde muito, que pode confundir, é com esse de cá, ó. CH3, CH3, CH3 e a ramificação. Pode falar. Professor, o will é o que mesmo que você explicou agora? Eu já esqueci. Prefixo é o sufixo, cara, para ramificações. O prefixo will é do grupo alquila. Ele vai fazer relação a um componente que está a um composto orgânico que está faltando um hidrogênio. E aonde está faltando esse hidrogênio, ele vai ter a capacidade de se ligar a outros compostos. A gente vai ver isso na prática quando for falar da nomenclatura desses elementos, nomenclatura com ramificações. Tá certo? A gente já fez nomenclaturas com alcanos, alcenos e alcinos, certo? E aí a gente falou um pouquinho só sobre nomenclatura desses elementos e agora a gente vai mostrar para vocês e vamos trabalhar com eles nas próximas aulas. Inclusive, lembrando que a prova de vocês é semana que vem, então já fiquem espertos, viu? Eu vou organizar depois o conteúdo e mando para vocês qual será o conteúdo organizado. Mas até essa aula aqui, vocês podem imaginar que vai ter questão, certo? Esse elemento aqui tem que tomar cuidado para não confundir, porque observa, ó, ele aqui, ele puxa uma cruz, ele faz literalmente uma cruz, ó. O de cá não, o de cá faz um tipo X, um mais. Por quê? Quando tiver o componente ligado com esse de cá, isso daqui, ele é um terc-butil.
Porque ele tem 4 carbonos aqui, ó, e está ligado no carbono terciário, térquico e butil. O de cá é o neopentil, quando ele está com 5 carbonos e aí tem a ramificação mais embaixo. Ou seja, esse de cá, ele não seria no neopentil, ele não é uma ramificação, mas sim ele é um outro carbono. É esse carbono que faz a ramificação. Claro que isso aqui é uma representação, eu já botei em pé para vocês visualizarem a cruz em pé. Só que a gente pode encontrar elas em qualquer posição, tá, gente? Pode encontrar ela deitada, pode encontrar a cruz para cima, qualquer outra forma. Só que é mais difícil. O mais comum é esse aqui, é o ISO. O ISO vocês precisam saber. Um TERC, um SEC, vocês precisam saber. Tá? Quando ele estiver ligado no carbono secundário ou carbono terciário. Esse neopentil é mais raro, é mais difícil. Eu vou apagar aqui para não dar confusão para vocês. Certo? E temos, por fim, outros radicais. Os outros radicais a gente pode encontrar também. Não é tão mais raro, mas como a gente pode encontrar, é bom a gente trazer para cá. O professor sofre para fazer esses negocinhos. Eu tento fazer um negocinho bonito e fica todo feio. Pronto. Eu vou até falar desses compostos depois para vocês. A gente tem alguns diferentes. Tá? Os outros radicais que a gente precisa saber o nome também. Temos esse de cá e temos esse de cá. CH2, puxei para cá. Tá? Temos esse de cá, CH2, CH2, para cá. E temos outros também mais difíceis de ver. Mas é bom a gente trazer para a gente minimamente conhecer. 2, CH2, CH2. Não, não é CH2 não, que é CH. CH2, tá. Todos esses elementos aqui também têm nomes específicos, como radical. Esses é bom a gente saber. Aqui a gente pode chamar de fenil. Radical fenil. Aqui é o radical benzil. A diferença é só esse CH2 aqui a mais do que esse. O de cá a gente chama de vinil. Radical vinil. Radical alil. E esse aqui bem raro, crotil. Tá? Outros radicais que não vai ser o fim do mundo não saber, mas é importante saber. Desses de cá, vinil, fenil e benzil, vocês precisam estar cientes que eles existem, tá? Aí a gente precisa entender agora uma outra coisa. Quando a gente falar de nomenclatura, gente, vocês perceberam que a gente utiliza alguns termos que tem aqui já clássicos, né? Tem o ISO, o NIL, o SEC, o TERC. Quando você trabalha com nomenclatura, a nomenclatura ela trabalha com ordem alfabéticas, mas é a ordem alfabética referente ao tamanho da cadeia carbônica. Então, se eu fosse organizar a nomenclatura de um elemento que tem ISO, que tem SEC, que tem TERC, essas letras eu não levo a princípio. Eu sempre vou levar o nome que inicia o processo. Esse de cá, por exemplo, ó, do propil é o P, do butil o B, né? Então é SEC butil. Na hora de nomenclaturar, eu lembro do B, que é a ordem alfabética. SEC propil, eu lembro do P para botar na ordem alfabética. E assim segue esse processo de nomenclatura. A gente vai ver isso quando a gente for trabalhar com literalmente a nomenclatura das cadeias, das ramificações e tudo mais. A gente vai botar os elementos de ordem e vai analisar com bastante cuidado. Certo? Um outro ponto que a gente precisa ver agora é como é que a gente identifica uma cadeia principal. Vamos lá. Identificação de uma cadeia principal. Certo? Então, como é que eu posso identificar uma cadeia principal? De forma escrita, uma definiçãozinha para a gente poder ir raciocinando. Vai ser sempre a maior cadeia de carbonos que possua o maior número de grupos funcionais, insaturações e ramificações nessa ordem. Então,
de forma bem simples, essa é a definição que eu posso trazer para vocês de como a gente acha uma cadeia principal. Tá? A gente sempre leva isso daqui. A função orgânica, a insaturação e a ramificação. Então, para ser uma cadeia principal, a gente tem que ter todos esses compostos e a gente tem que ter eles organizados e evidenciados. Por exemplo, olha esse composto aqui que eu vou fazer agora para vocês. Só mostrando aqui, gente. Ó, esse aqui é bem simples. Como é que eu identifico qual é a cadeia principal? Basicamente, a cadeia principal é eu saber de qual carbono eu vou identificar, eu vou numerar na hora de dar uma nomenclatura, como a gente fez lá nas insaturações. A cadeia principal, ela sempre vai estar... Vou botar aqui... Perdão, gente. Ela sempre vai estar relacionada aonde tem mais ramificações e mais insaturações. A princípio, as pessoas podem achar que a cadeia principal é essa de cá, ó. Ah, professor, a cadeia principal é essa daí, ó, que você circulou. Só que, ó, não. Por quê? Porque se essa cadeia principal, observe essa ramificação, essa ligação dupla aqui, ó, ela ficou de fora. Tá? Então, eu tenho que incluir essa duplicação aqui na nomenclatura. Ela tem que fazer parte obrigatoriamente. Aí eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Depende qual vai ter mais ramificações. Se eu vier para cá, 1, 2, 3, aqui ó, 1, 2, 3. Os dois lados têm o mesmo número de carbonos. Se eu vier para cá, eu vou ter apenas uma ramificação. Se eu vier para cá, eu vou ter duas ramificações. Ó. Se eu vier para cá, eu vou ter duas ramificações. Eu vou ter essa ramificação e eu vou ter essa ramificação. Então, aqui, a gente vai ter, ó, isso aqui que vai ser uma ramificação e vamos ter isso daqui que é uma ramificação. Então, com isso de cá, a gente já descobre que esse elemento aqui, esse de cá, é nossa cadeia principal e a de cá é uma ramificação. Onde tem uma ramificação aqui, eu tenho outra ramificação aqui, né? No caso, essa primeira é um etil e essa segunda é um... Desculpa, essa primeira é um metil e essa segunda é um etil. Pode perguntar. Professor, pode repetir, por favor? Pronto. Está falando o seguinte, como é que a gente acha uma cadeia principal nesse composto? Vou fazer uma limpezinha aqui. Bom, por que esse de cá é a cadeia principal? Porque uma cadeia principal, ó, ela tem que seguir sempre 3 princípios. Ela tem que ter o grupo funcional como prioritário, insaturações e o maior número de ramificações. Tem que ter esses 3 elementos. Nessa cadeia que eu trouxe para vocês, ela não tem, como é que é o nome? Ramificação. Vou ter que a opção aqui desse negócio para ver se vai funcionar como eu quero. Vixe, paguei tudo. Paguei mais do que deveria. Pronto. Eita, que o professor está se perdendo aqui no nosso apagador. Deixa eu pegar aqui e selecionar de outra forma. Pronto. Como falei para vocês, na cadeia principal, eu tenho que levar em consideração sempre essas coisas. Grupo funcional, insaturação e ramificação. Grupo funcional, eu não tenho. O grupo funcional seria a função álcool, a função aldeído, a função cetona, a função ácida. A gente não falou sobre isso ainda, tá? Nas nossas próximas aulas. O único grupo funcional que a gente pode chamar isso aqui, que é o hidrocarboneto, né? É o grupo funcional, não é nem grupo funcional, né? A composição dele, é um hidrocarboneto. Tem carbono e hidrogênio. A partir disso é que a gente começa a construir a sua organização.
Então, o que é que eu preciso analisar? Não tem grupo funcional? Preciso analisar insaturação. Tem insaturação? Tem uma insaturaçãozinha aqui, ó. Tem uma insaturaçãozinha aqui, ó. Como tem essa insaturaçãozinha, eu preciso obrigatoriamente colocar ela na nossa cadeia principal. Agora aqui eu posso decidir, a cadeia principal vai para a direita ou vai para a esquerda? Depende. Ela vai para o lado onde tiver o maior número de ramificações. Se ela vier para a esquerda, ela seria mais ou menos assim, né? Se ela viesse para cá, ela seria assim. E observa, ela só teria uma ramificação que seria essa de cá. Agora, se ela for para a direita, ela vai seguir uma via. Tá? E aí, seguindo essa via, vai sobrar esse bichinho solto aqui. E aí, como vai sobrar esse de cá, e vai sobrar esses dois carbonos que fazem uma outra ramificação, é nesse sentido que a gente vê que quando vira para o lado esquerdo, ele vai ter mais insaturações. A gente vai ter aqui, no caso, uma insaturação metil. É aquele grupo alquila, tá, gente? Que eu falei. E aqui uma ramificação etil. Dois carbonos, saiu da cadeia principal, então temos um etil aqui. Metil desse lado, etil desse lado. Tenho duas ramificações. Então a cadeia principal é essa, as ramificações são essas. Para dar, já vou aproveitar, já vou passar uma coisa a mais. Para dar nomenclatura, como é que a gente faz? A gente vai buscar sempre da insaturação, né? Grupo funcional, insaturação e ramificação nessa ordem. Sempre para tudo. Eu vou começar a numerar. Para começar a numerar, eu vou também seguir esse mesmo protocolo. Então a insaturação está aqui, ó. 1, 2, venho para cá, né? 3, 4. Com isso, eu vou dar a nomenclatura do meu elemento. Eu tenho aqui uma ramificação no carbono 2 com o etil. Então fica aqui, ó. 2 etil. Uma ramificação no carbono 3, que é o metil. 3 metil. E agora eu dou o nome do meu carbono principal. Met, et, prop, but. But tem uma ligação dupla. Então bota aqui, ó, no carbono que tem. But 1, en, e aí do carboneto O. Esse seria o nome desse composto, tá? Onde eu destaco aqui as ramificações e aqui o nome do elemento na cadeia principal, tá? Então eu tenho as ramificações e aqui eu tenho a cadeia principal. Cadeia principal, ramificação. Certo? E aí a gente tem que sempre observar o elemento e identificar qual será o composto nele. Tá? Bora ver uma outra estrutura aqui. Uma estrutura mais simples aqui. Essa eu vou deixar até bonitinha, organizadinha, para que vocês não se percam muito. Aí vou botar aqui um OH. E aqui eu vou botar uma ligação dupla. Temos aqui, ó. Esse OH, gente, se não tiver carbono e hidrogênio, tiver algum outro elemento, ele vai fazer parte do grupo funcional. No caso, o OH, ele faz parte do grupo funcional álcool. A gente vai conversar sobre ainda. Tá? Na verdade, quando a gente termina toda a parte de nomenclatura, a primeira função que a gente aprende é a função álcool. Quando a gente for para as funções, se a galera está seguindo direitinho o que a gente está estudando, vai tudo ficar moleza para a gente trabalhar. Então, temos aqui, ó, temos nosso composto. Aqui eu tenho que descobrir minha cadeia principal. Minha cadeia principal, eu tenho que prestar atenção nos grupos funcionais, insaturações e ramificações. Ó, aqui tem um grupo funcional, aqui tem um excitado de saturação. Eles têm que estar inclusos na minha cadeia principal. Tá? Aí fala, mas professor, se eu contar daqui, ó, cadeia maior que tem que ter também, eu posso contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa cadeia que você falou tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Apesar dessa cadeia aqui, puxando para baixo, ser uma cadeia maior, ela não inclui as ramificações, não inclui as insaturações e os grupos funcionais. Então a gente tem que incluir sempre o máximo que pode. Por conta dessa inclusão, é que nessa situação
a gente vai ter a cadeia principal, isso daqui, ó. Então, isso daqui, por conta dessa inclusão, é o que vai ser nossa cadeia principal, tá? Então, aqui é a cadeia principal. Depois da cadeia principal, agora vem a minha insaturação, né? A minha ramificação. Desculpa, que é isso daqui. Nessa ramificação, eu tenho basicamente um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Met, et, prop. Aqui é um propio, tá? Minha ramificação propio. Na hora de dar nomenclatura, eu preciso numerar os carbonos. Eu vou numerar os carbonos nessa mesma ordem. Grupo funcional, de preferência sempre. Depois vem insaturação e ramificação. Como eu tenho um grupo funcional, eu numero a partir do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Qual vai ser a nomenclatura desse bichinho? Na ramificação, 3 propio. Meu elemento pente. Tem uma ligação dupla no carbono 4, né? E o oxigênio e hidrogênio que faz a função álcool, ele dá o prefixo ol. Isso aqui é prefixo do álcool. A gente vai estudar ainda. Então, esse seria o elemento que a gente está falando. E essa seria a nomenclatura da sua cadeia. 3 propio, pente, 4 enol. Porque ele tem uma função álcool. Tá? Certo. Bora ver um outro componente aqui. Esse eu não vou dar nomenclatura não. Esse eu só vou apresentar para vocês. Pensa nesse componente que a gente vai fazer aqui agora. CH2. OH. E aqui, ó. Função orgânica. Gente, esse composto aqui e esse composto aqui são 2 grupos funcionais, tá? Que é o benzeno e aqui é o álcool. Esse de cá tem um bocado de carbono, tem 6 carbonos, esse de cá tem 2. Se a pessoa não fica ligado que a gente está falando do grupo funcional, na verdade, o grupo funcional é só o álcool, né? Isso aqui nem é um grupo funcional, isso aqui é o benzeno, é um hidrocarboneto. A gente recebe o nome de benzeno, não é um grupo funcional. Se a pessoa fica desatenta, ela vai achar que esse aqui, como tem mais carbonos, seria a nossa cadeia principal. Só que a cadeia principal, ela novamente tem que ter um grupo funcional nela. Por ter que ter um grupo funcional, que seria o álcool, a cadeia principal é esses 2 elementozinhos aqui só. É um etil. Etil não, desculpa. É o que é um etanol. Tá? E aqui é a minha ramificação, que é um benzeno. Vou até botar aqui. Minha ramificação aqui, que é um benzeno. Então, a nomenclatura desse bichinho aqui seria grupo funcional, numeração primeiro, segundo. Seria aqui, ó. 2 benzeno etanol. Tá? Seriam 2 benzeno etanol, 2 benzeno et-an-1-ol. Tá? Você poderia fazer essa nomenclatura também. Então, a gente tem esse daqui, a gente poderia botar desse jeito também, né? Para ficar mais correto ainda. 2 benzeno etan, não, né? 1-ol. Tá? E a gente fica sabendo direitinho como é que ficaria a sua nomenclatura de composto. Tá bom, gente? Então, essas são as principais cadeias. Bora fazer uma cadeia simples e vou fazer uma cadeia grande para vocês. Gente, o que foi que eu fiz aqui? Olha, eu coloquei... Eu não sei como aconteceu, mas caiu entre 2 aqui. Não tem problema não. Então, bora pra gente fazer uma cadeia grande aqui, entendendo a nomenclatura do que eu falei de forma mais simples.
Pronto. Faz desse jeito mesmo. Qual seria a cadeia principal, gente, nesse composto aí? Vocês conseguem imaginar qual é a cadeia principal? Esse é o mais simples que eu fiz até agora. Olha, a cadeia principal desse composto, ele seria a cadeia mais longa que tem nela. E a cadeia mais longa que a gente possui vai começar daqui, ó. Já vou numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bom, essa daqui seria a nossa cadeia principal. É o composto maior, tá? E tem a insaturaçãozinha dele aqui. Ou seja, não tem saturação, não tem grupo funcional e tem essa ramificaçãozinha. Então essa daqui a gente poderia nomear tranquilamente como a cadeia principal. Certo? Entendidos? Entendido. É como eu falei, é um conteúdo que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque é só teoria, gente. Aqui é você saber os nomes e aprender como organizar os nomes. Só dá para fazer através de listas de exercícios, tá bom? Esse é o último assunto. Eu vou ver se eu tenho uma lista aqui. Se eu tiver a lista, eu vou encaminhar para vocês. E aí, a avaliação nossa semana que vem vai incluir até esse tema aí, certo? Não é um tema difícil, é um tema tranquilo. Eu não vou fazer questões difíceis, vou fazer questões simples. Nomenclaturas terão várias e serão simples também, tá bom? Vocês podem fazer com consulta essa prova, inclusive. Não será obrigatório que seja tudo fechado, não. Até porque vocês estão online. E online vocês podem fazer meio que como quiserem, tá bom?